Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. O que os 100 anos da ascensão do fascismo têm a nos ensinar hoje? Foi no dia 28 de outubro do ano de 1922 que uma grande marcha organizada pelo Partido Nacional Fascista na capital italiana conseguiu colocar Benito Mussolini no poder. Noi fummo grandi quando dominammo il mare. Roma non poté arrivare intero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Mussolini se tornou primeiro-ministro da Itália no dia seguinte à histórica Marcha sobre Roma, quando proferiu este discurso a uma multidão de simpatizantes e camisas negras, como ficaram conhecidos os membros da milícia paramilitar que, através da violência e da perseguição política, buscava aniquilar toda e qualquer ameaça aos ideais fascistas. A proximidade dos 100 anos deste acontecimento que mudou os rumos da história foi tema de um debate realizado na Unicamp recentemente, que reuniu os professores Armando Boito Júnior e André Kaisel, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Debate que fez parte da programação da exposição A Editora da Unicamp em 22, cuja proposta foi refletir sobre 3 efemérides deste ano a partir de livros publicados pela casa. Além dos 100 anos da ascensão do fascismo, a programação da exposição e dos debates abordou também o bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna. Para o professor André Kaisel, rememorar o contexto que levou à ascensão do fascismo é mais que necessário diante do fortalecimento da extrema-direita nos últimos anos em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. O fascismo ele emerge logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, né, com os grupos de combatentes desmobilizados e setores descontentes das classes médias na Itália, né, ali a partir de 1919, mais ou menos, em reação ao ascenso do movimento operário revolucionário na Itália, né, e a própria Revolução Russa, de certa maneira, e culminam, né, na famosa Marcha sobre Roma, justamente há 100 anos atrás, com a ascensão ao poder de Benito Mussolini, né. Eu diria que a importância de debater, de retomar esse contexto hoje, se deve ao fato de que, mais uma vez, né, assim como no período entre guerras, o mundo testemunhou na última década um importante ascenso da extrema-direita em países-chave, como os Estados Unidos e o Brasil, né, mais uma vez colocando em risco as conquistas democráticas, não apenas dos trabalhadores, né, mas da população, da cidadania de maneira geral. O anticomunismo foi um elemento central no fascismo, que, como eu mencionei, se caracterizou como um movimento contra-revolucionário, mas a grande questão hoje é que nós não temos mais uma onda revolucionária no mundo como havia há um século atrás, né? Pelo contrário. Então, há um mistério para tentar resolver, que é por que o anticomunismo retorna com tanta força no discurso público, inclusive do atual governo brasileiro, dos seus apoiadores, 30 anos depois do fim da União Soviética. A resposta a essa pergunta, na visão de Kaisel, deve levar em consideração principalmente o papel estratégico do anticomunismo para regimes antidemocráticos. Eu diria que, no fundo, o anticomunismo é um outro nome da aversão à democracia, no que ela tem de mais substantiva, que é a promoção da igualdade. Além do que, ele responde a uma tradição ideológica muito arraigada no Brasil e em vários outros países do mundo, né? Algo que começou antes da Guerra Fria, se consolida durante a Guerra Fria e
torna-se como uma caixa de ferramentas útil para a extrema-direita, porque apela, né, a sentimentos e a temores muito profundos em setores amplos da população. E, nesse sentido, o comunismo é um termo elástico no qual pode se encaixar tudo, né, desde o comunismo propriamente dito, né, que não desapareceu de todo o mundo. Nós temos Cuba, nós temos a própria China, embora isso possa ser controverso caracterizá-la como comunista, mas ela se reconhece desse modo. E nós temos ainda grupos de esquerda mais moderados, como o PT no Brasil, que de alguma maneira são, ainda que de modo muito frouxo, identificáveis com essa tradição, mas a direita coloca tudo aí, né? As feministas, o ambientalismo, etc. Né? Mas é isso, porque é uma ferramenta conveniente para assustar o público, no fundo. Mais que rememorar os fatos que levaram à ascensão do fascismo, em sua apresentação, o professor Armando Boito buscou explicar por que considera o conceito de neofascismo o mais adequado para explicar o crescimento da extrema-direita ao redor do mundo e para classificar o atual governo brasileiro. Uma primeira caracterização que é de longe a caracterização dominante, inclusive na imprensa, é aquela que considera o governo Bolsonaro como um governo populista de direita. Essa é, de longe, a caracterização predominante. Uma segunda caracterização é aquela que considera o governo Bolsonaro como o movimento bolsonarista e principalmente os ideólogos desse movimento, como o recém-falecido Olavo de Carvalho, como ideólogos pensadores da ideologia tradicionalista. Inclusive, eles escrevem um T maiúsculo para especificar do que estão falando. Em terceiro lugar, vamos ter a minha caracterização, que é como neofascista, que é partilhada por outros autores também. Para Boito, a classificação populista de direita, que tem como principais características uma política personalista em que o líder apela para o povo e critica as elites, acaba sendo muito genérica, uma vez que tanto lideranças de esquerda como de direita, por exemplo, podem ser consideradas populistas, dificultando a análise e a distinção entre elas. O professor também diverge dos intelectuais que entendem o movimento de extrema-direita atual como tributário do chamado tradicionalismo, pois acredita que os valores centrais desse ideário, como a recusa da modernidade e da noção de Estado-nação ou a defesa da divisão da sociedade em castas, por exemplo, foram abandonados no discurso extremista vigente. Assim, defende o conceito de neofascismo como o mais adequado para classificar o crescimento da extrema-direita nos últimos anos, este sim consenso. Eu penso que o fascismo é parte componente da estrutura jurídico-política, é um regime político ditatorial possível dentro da estrutura jurídico-política do modo de produção capitalista e, portanto, nas formações sociais concretas, historicamente determinadas, onde domina esse modo de produção. Fascismo é um movimento reacionário de massa. O desenvolvimento dessa ideia é um movimento anticomunista, defensores de valores tradicionais como o patriarcalismo, um movimento que comporta também uma dominação racial, não só a dominação de gênero, a opressão de gênero, mas também a opressão racial. E disso se trata o bolsonarismo. Ele é um anticomunismo que visa eliminar a esquerda do processo político nacional, que defende valores patriarcais e que surge em reação a movimentos de esquerda, distintos no entreguerras europeu e não, se você compara o entreguerras europeu com o momento atual, distintos, mas que possuem sim
a característica geral de reação a mudanças defendidas por movimentos de partidos de esquerda ou de centro-esquerda. Como defende André Kaisel, o principal aprendizado ao revisitar os 100 anos da ascensão do fascismo é evitar que o extremismo continue sendo normalizado. Eu acho que o que nós podemos aprender é que, digamos, não se pode naturalizar ou normalizar o extremismo, né? O extremismo de direita, o fascismo. O Brasil paga um preço muito alto por ter normalizado certas manifestações. Então, quando o Bolsonaro, né, no impeachment, o golpe institucional contra a presidenta Dilma, né, faz o louvor ao coronel Brilhante Ustra, ele tinha que ter sido caçado ali. E havia base legal para isso, porque ele cometeu um crime. Mas a grande imprensa liberal na época normalizou porque era um aliado. E nós estamos pagando preço por atitudes como essas. Então, se nós conseguirmos derrotar o bolsonarismo, evitar um golpe, uma ruptura este ano, nós não podemos continuar normalizando isso. Embora a exposição à editora da Unicamp em 22 já tenha se encerrado, os 3 debates realizados durante a mostra podem ser conferidos em seu canal no YouTube. Além disso, até o dia 30 de junho é possível comprar as 20 obras que integraram o catálogo da exposição com descontos de 50%. Basta acessar o site editoraunicamp.com.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.